a importância do olhar do observador, que muitas vezes a pessoa pergunta, ah, mas o que é a consciência? A consciência, ela é o observador, né? E quando você perde a consciência, o que toma conta? O que toma conta são os instintos, o medo. E aí eu Isso. gostaria que você falasse como que você domou esse dragão, que na verdade é o que derruba, né, a carreira, o executivo, que é o medo. Não tem dúvida. Eu diria que a gente percebe isso. Eu vi isso muitas vezes na minha frente, de executivos em cargos elevados perder a linha, sabe? E ficarem muito nervosos. Cheguei a ver passar mal, sabe? De passar mal, de perder o ar, de ter taquicardia, ter que sair para um posto médico. Isso aconteceu, eu vi na minha frente. E eu, principalmente no início, eu tinha esses altos e baixos muito fortes também. Só que sabe qual é a diferença, o Gleb, que eu falo para as pessoas? A gente não deve ver isso nunca como uma coisa normal, né? É comum de ver, sim, mas nunca é uma coisa normal, né? A gente não toda vez que você perde o seu equilíbrio emocional, isso é muito comum quando as pessoas estão sob pressão, querendo resultados, e aí as pessoas querem dar um resultado de qualquer forma, porque elas, por um motivo bom, elas querem atender aquilo que elas estão sendo pagas, né? E elas perdem o equilíbrio emocional. E aí foi o que você falou, vira o dragão. Eu falo que aquele cavalo ele fica muito bravo. Esse dragão tem um bom piloto para ele, para ser um dragão poderoso, cuspir o fogo para o lado certo. Esse cara cai do dragão. Aí o dragão fica solto. E o dragão solto normalmente vai fazer estrago. Ele vai queimar o que não deve, vai derrubar pontes e vai deixar o executivo em maus lençóis no momento para frente. A maneira que eu encontrei mais, que eu considero a mais correta, é a pessoa entender essa situação, quando ela estiver passando por ela. Então, toda vez que você sentiu a emoção te dominar, você saber que isso está acontecendo. Aquilo não é você, aquilo é um instinto, é um automatismo, reflexo de uma série de situações que você passou na sua vida. E aquilo aparece para uma defesa de algo em algum momento que não cabe mais, né? Igual a pessoa que quando era na infância sofre muito bullying, que foi o meu caso, ela começa a ficar muito defensiva. Qualquer coisa passa a ser defensiva, mas ela já está em outra situação, não existe mais o bullying, ela é um adulto, está no ambiente profissional, mas ela age sabe? Então, quando você tem uma autoconsciência dessas coisas, naturalmente isso vai se diminuindo dentro de você. Não que você não vá sentir, a gente sempre vai sentir as coisas. Mas você passa a criar momentos de vírgula entre a sua ação, entre o sentimento e a ação. E essa é a grande beleza do você ver a evolução do executivo que está subindo a consciência. Quando ele sente aquilo, ele cria uma vírgula e a vírgula muda tudo. Né? A gente sabe que frases, a gente brinca isso, né? Professor de português, botar aquelas frases, põe uma vírgula aqui, mudava o sentido da frase. O que eu estou falando é a mesma coisa. Se você sentiu uma emoção, você colocou uma vírgula para pensar, você vai para outro estado emocional, a situação é totalmente diferente, outro significado. E eu digo para você, na maioria absoluta das vezes, é uma ação, um comportamento muito mais adequado. Tá? Então, o que eu defendo é que todas as pessoas, não só os líderes, todas as pessoas, principalmente o líder, porque ele lida com as outras pessoas, ele tem que aprender a entender quando ele está no estado emocional alterado, primeira coisa. A maioria das pessoas só consegue ver depois. E segunda, como que ele cria essas vírgulas. Né? Isso foi algo que eu treinei com algumas estratégias ao longo da minha carreira e pratiquei. Muitas vezes eu errei e o erro me ensinou muito. Né? Primeira coisa, quando você erra, muito rapidamente você tem que corrigir esse erro. Normalmente, a primeira coisa é um pedido de desculpa para alguém. Né? Então, ter essa humildade, mesmo sendo um subordinado seu, um colaborador que trabalha contigo, você ter essa humildade de pedir desculpa para ele. Isso é a primeira coisa. Aí depois você vai se entender, muitas vezes você precisa de um tempo, precisa de uma autoavaliação, algo que a gente ensina as pessoas a fazerem também. E aquilo muda tudo. Né? Colocou a vírgula, tomou as ações na direção do equilíbrio, você vai ter um resultado muito melhor. E a sua equipe vai ficando cada vez mais motivada a trabalhar com você. Né? Aí eu já queria colocar um assunto, você falou no início, a questão do medo. Né? O medo é algo muito
comum e que permeia muito o ambiente corporativo, né? E eu já passei por situações, né, de ter líderes meus, né, de chegar à seguinte situação: pessoal, ó, nós temos que fazer isso, vamos fazer uma reunião aqui no domingo de manhã, eu quero todos aqui, e vocês sabem, né, tá muito difícil arrumar emprego aí fora, o país está numa crise, tá difícil, né, pessoal? Então vamos lá, vamos vir aí todo mundo no domingo de manhã. Então, a mensagem é bem clara, né? Ele não falou, mas disse, ó, quem não vier para cá passou para a lista daqueles que podem não estar mais aqui. O que acontece com esse tipo de situação? E eu tenho certeza que quem está nos ouvindo, vai nos ouvir depois, vai enumerar uma série de vezes que ouviu esse tipo de situação do chefe de forma velada, né? É uma ameaça velada do líder. O líder está sob pressão e ele quer que a equipe apoie ele. Chega uma hora que ele não consegue fazer as coisas, ele vai começar a ameaçar. Isso é muito comum. Então já falo aqui, para quem é líder e para quem vai ser líder, eu digo, esse é o caminho da mediocridade da equipe. Qualquer tipo de ameaça feita para a pessoa, qualquer ameaça, né? A gente sabe, a gente pode pensar que eu por exemplo, agora estou conversando com você, eu estou aqui no ambiente rural, né? Eu estava fazendo uma caminhada no meio do mato. O que acontece se eu vi uma cobra, uma jararaca esses dias? O que acontece quando você vê isso? Você entra em posição de defesa. Imediatamente você já pensa, o que eu vou fazer para escapar? Para onde que eu vou? E isso não dá alta performance, gente. Então, o seu subordinado que está sob qualquer tipo de ameaça do líder, ele imediatamente liga o modo defesa. Modo defesa que eu tenho que fazer, vou fazer o que eu tiver que fazer para sobreviver. Aí ele vai na reunião no domingo de manhã. Só que ele vai querendo aparecer o mínimo possível para ele não cair na ameaça do chefe. Então não adiantou nada. Ele vai fazer o mínimo possível. Ele vai fazer o mínimo possível para atender aquilo somente que está sendo ameaçado. E esse é o caminho para a baixa performance da pessoa. Tá? Então eu diria que a ameaça é uma característica de um líder, primeiro, que não entendeu o papel dele como líder. Segundo, que ele vai conduzir a equipe para uma baixa performance. E terceiro, provavelmente, no mundo que nós vivemos, ainda bem, ele vai ter vida curta como líder. Tá? Aí as pessoas podem olhar, pô, mas eu tenho um chefe que faz isso há tanto tempo. Pessoal, tem vida curta. Não, as empresas não toleram mais esse tipo de comportamento da liderança. Isso não dá para tolerar. Então, o posicionamento executivo de um líder, ele é totalmente antagônico à ameaça. Eu queria trazer esse ponto hoje para debate e saber que a gente sempre tem um caminho a percorrer que sai totalmente oposto ao lado da ameaça, né? E esse caminho ele passa pela objetivos claros, engajamento das pessoas, propósitos e saber motivar no momento que você precisa de vamos dizer assim, um sobre esforço da equipe. Eu tenho experiências minhas quando isso acontece, não precisa pedir. Esse é o líder que sabe estar no caminho certo. A equipe sabe que tem um resultado para dar, tem um trabalho para entregar, tem um prazo que está vencendo. Aquilo é muito importante. A equipe se mobiliza e ela faz. Sem alguém ficar pedindo, temos que ficar até mais tarde hoje. Não precisa pedir. Esse é um bom indicador de uma boa liderança. A sua própria equipe se organiza para entregar os resultados sem você ficar pedindo pelo esforço deles. Então, hoje era uma das mensagens que eu queria deixar, era essa, Glênio. Maravilha.